Perfeito. José Genuíno, brigadíssimo. Vamos juntos aqui. Agora vamos conversar com o Mal. O Mal, deixa eu apresentar José Rodrigues Mal Júnior. O Mal é uma das figuras mais importantes da cultura brasileira, do movimento punk, do ABC e do Brasil. É vocalista, líder da banda de punk, punk rock Garotos Podres, fundada em 82, professor do Instituto Federal de Educação, aposentado agora, né, Mal? Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, especialista em temas da Revolução Cubana e do anti-imperialismo. Que biografia maravilhosa. Quer dizer, além de tudo isso, essa figura que a gente conhece há quantos anos, hein? Fundou o Garotos Podres e o PT estava nascendo também naquele momento. Tudo bom, Mal? Tudo bem. Inclusive, a primeira vez que eu votei na minha vida, em 82, né? Votei, obviamente, no PT, né? E votei no Lula para governador nas eleições de 1982, época que eu tinha 19 anos. Então, aquela chapa completa, do PT de governador a vereador, né? Foi nas primeiras eleições que o PT estreou e também as primeiras eleições que eu estreiei com 19 anos, né, como eleitor. Na efervescência da banda, do Garotos Podres. Oi? Naquele momento também estava nascendo a banda. E é o ano que surgiu os Garotos Podres, né? E os Garotos Podres é uma banda que surge exatamente nesse período final da ditadura militar, que é um período muito rico da história, né? Que é um período em que o movimento social começa a se levantar nesse período final da ditadura. É o momento que surge o PT, surge a CUT, né? O MST um pouquinho depois, né? Oi? O MST um pouquinho depois. MST, se eu não me engano, é lá por 86, mais ou menos. É um pouquinho depois. Mas é um período de crescimento dos movimentos sociais, né? E o nosso primeiro apresentação, né, dos Garotos Podres foi em 83, num festival organizado pelo Fundo de Greve do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, né? E o fundo de greve era uma coisa assim, muito interessante, né? Porque era uma estrutura paralela ao sindicato, pois se houvesse intervenção no sindicato durante uma greve, havia uma entidade paralela ao sindicato, com finanças separadas, né? Então, nós estaremos bem, digamos assim, né? Vinculados à luta do movimento operário. Isso que é fantástico na história do punk rock do ABC, e notadamente pelo principal banda, que é o Garotos Podres, a conexão com os movimentos sindicalistas, né? Quer dizer, com os sindicatos, com as greves. Vocês tiveram, né? Se bobear, vocês fizeram show em greve também, não fizeram também, não? Durante as grandes greves dos metalúrgicos, a banda ainda estava muito no começo, né? Mas eu lembro, por exemplo, as greves de 79, 80, eu estudava aqui em São Bernardo e eu era um daqueles moleques que matava aula para ir ver a greve, né? Então, as assembleias do estado, eu era estudante secundarista, né? Então, as assembleias do estado da Vila Euclides, as manifestações no Paço Municipal de São Bernardo, e, de uma certa forma, eu testemunhei muitas coisas. Em primeiro lugar, a luta dos trabalhadores, a repressão covarde por parte da repressão policial e a manipulação da imprensa. Porque eu lembro que eu vi aquela manifestação gigantesca em São Bernardo, chegava em casa, ligava a Rede Globo e você tinha uma informação completamente diferente. Então, para mim, a educação política foi muito interessante. Tanto isso foi tão importante para mim que quando eu, logo depois, arrumei meu primeiro emprego, né, a primeira coisa que eu fiz foi sair correndo para ir até o sindicato da minha categoria para me sindicalizar, porque para mim tornar sócio do sindicato
equivalia ao gesto de me tornar adulto. Era quase que um rito de passagem, né? Então, eu acho que esse vínculo com a história dos trabalhadores é muito comum entre muitos jovens do ABC da minha época, que hoje continuam sendo jovens, apesar de estarem com mais de 60 anos de idade. Claro, continua sendo jovem. Até porque mudou também um pouco esse parâmetro, né, da idade, né, com a expectativa de vida aumentando e tudo mais. Agora, você foi trabalhador também de metalúrgico, não, naquela época? Não, naquela época, meu primeiro emprego foi bancário. Era bancário. Que também, forte sindicalização. No Bradesco, depois fui escriturário, depois eu fui professor, né? Fui professor por 36 anos e atualmente aposentado. Mal, eu quero te ouvir, antes de te perguntar sobre a Venezuela, enfim, que eu acho que é um tema que deve estar com toda a sua atenção, só trazer os comentários aqui do nosso público. A Andréa Cristina está aqui, dia 8, cadê o setor cultural, juristas e políticos? Olha a dura que ela está dando aqui, tá certo, hein? Quer dizer, eu quero ver, cadê a Paula Lavigne, né, no 8 de janeiro? Não vai fazer nada? Tem que chamar o Caetano e ir para a rua. Soberano Brasil está dizendo aqui, acreditam que os Estados Unidos recoloquem na mesa de negociação, pressionem o governo pela lei da dosimetria ou outra passada de pano nos golpistas? Calma que a gente vai explorar isso aqui ao longo do papo com o Mal. Jaguar está dizendo aqui, paguei R$20 para não ser levado a sério. O seu comentário foi lido aqui, acho que a gente levou você a sério aqui plenamente. Agora, não se leve tão a sério, né? O conselho que eu dou aqui, a gente não pode se levar tão a sério, tem que ter alguma leveza também nesses enquadres. Andréa Cristina, temos todos que ir para as suas ações sociais. Mal, o Genuíno disse que quando viu a cena e a cobertura da imprensa do sequestro do Maduro, no sábado, né, de madrugada, aquela coisa, ele passou mal. E você? Olha, eu fiquei bastante impressionado com o que aconteceu. Eu confesso que eu praticamente não vi o que passou na rede aberta, né? Na grande imprensa. Eu acompanhei só pela mídia alternativa. Né? Mas eu acho que tem algumas considerações que devam ser feitas. A primeira delas, que ainda temos poucas informações sobre o que realmente aconteceu. Nesse sentido, eu me apoio muito ao que as observações do Breno Altman, que eu acho que é uma das pessoas mais informadas sobre a Venezuela, teve na Venezuela recentemente. O que me impressionou no discurso do Donald Trump é que ele abandona totalmente aquele discurso que mascarava o imperialismo. Foi um discurso claramente imperialista. O Donald Trump, ele claramente admitiu que o seu interesse era se apoderar do petróleo da Venezuela. Simples assim. Ou seja, a política externa nos Estados Unidos está passando por uma transformação muito interessante, principalmente a partir da administração Donald Trump, que é o abandono total daquilo que podemos chamar de soft power. Tá? Então, todo aquele discurso que vinha, os Estados Unidos, defensor da democracia, o cinema americano, o modo de American Way of Life, todo aquele discurso. Tanto é que o Trump, ele praticamente acabou com o USAID, né? Que era um dos órgãos que estimulavam essa política do soft power no mundo. Né? E os Estados Unidos assumiu, a partir da administração Donald Trump, o imperialismo nu e cru. Tá? O aspecto absolutamente violento, o aspecto de corsário, que é o imperialismo. Isso é bom, é ruim? Não podemos afirmar, mas o que nós vamos dizer é que, pelo menos agora, as coisas estão às claras. Eu lembro
que há uns 10 anos atrás, um jornalista, inclusive super gente boa, não é reacionário, nada disso, mas ele me fez uma crítica a mim, falando que eu trabalhava com conceitos ultrapassados, como, por exemplo, o conceito de imperialismo, né? Então, aquele discurso de 10 anos atrás que o marxismo é algo ultrapassado, e nós estamos vendo agora o quanto é atual a leitura do mundo a partir do instrumental teórico do marxismo e principalmente a teoria do imperialismo. Ou seja, é impossível nós interpretarmos o que está acontecendo no mundo hoje sem lançarmos a mão desse instrumental, que é entender o que é o imperialismo e como é que os Estados Unidos agem a partir de uma lógica imperialista. Por trás de toda essa ação violenta por parte dos Estados Unidos estão os interesses do capital monopolista estadunidense. É mais do que uma ação pessoal do Donald Trump, que é um lunático. Né? Ele é um lunático, mas ele representa os interesses do capital monopolista estadunidense. Então, o que me deixou chocado é justamente, por incrível que pareça, a sinceridade do Trump. O Trump ele foi absolutamente sincero. Ele admitiu que ele é um agente imperialista, que os interesses dele é se apoderar do petróleo e das demais riquezas dos povos latino-americanos. E ameaçou não apenas o povo venezuelano, ameaçou Colômbia, México, Dinamarca, através da Groenlândia, e Brasil. O mundo inteiro está sob ameaça. Né? Então, e outra consideração que eu gostaria de fazer, né? Trump fez uma demonstração de força. Né? E, na minha opinião, muitas vezes, toda demonstração de força pode ser encarada como um sinal de fraqueza. Fraqueza, verdade. Quem realmente tem força e poder não precisa sair por aí ameaçando e cometendo atos de violência, invadindo países. Né? O que os Estados Unidos está percebendo é que ou a elite, a burguesia estadunidense está percebendo, é que os Estados Unidos está perdendo a hegemonia completa que tinha do mundo. Depois da Guerra Fria, os Estados Unidos era a única potência do mundo. E agora nós temos o crescimento econômico da China, o crescimento econômico da Rússia, apesar de todas as medidas econômicas, os embargos contra a Rússia, o crescimento econômico do Irã, apesar dos embargos, o crescimento econômico da Índia. A burguesia estadunidense está percebendo que os embargos econômicos eles têm tido um efeito contrário, porque está demonstrando que os países podem viver sem os Estados Unidos. Por exemplo, o caso da Venezuela. Qual é o grande problema da Venezuela nos últimos anos? É que, apesar de décadas de embargos, a economia venezuelana estava se desenvolvendo. Durante 2025, a Venezuela foi um dos países que mais cresceu economicamente. Por quê? Foi capaz de, diante de uma situação muito difícil, de isolamento, de embargo, a Venezuela foi capaz de construir alternativas econômicas. E não é uma questão que a Venezuela vai vencer os Estados Unidos, não chega tanto. O problema é que a Venezuela está sobrevivendo. Isso para os Estados Unidos é insuportável, porque os Estados Unidos impôs embargos econômicos, os Estados Unidos queria sufocar a Venezuela, os Estados Unidos queria depor o governo da Venezuela,
tentou por todos os meios, tentou ainda lá em 2002 um golpe contra Chávez e fracassou até agora. Né? Então, e vai fracassar novamente. Fez uma ação. Esse praticamente já fracassou, porque o governo continua. Sim, mas isso daí é muito, muito, muito interessante. Os Estados Unidos foram lá, cometeram uma agressão brutal contra a soberania da Venezuela, sequestraram um presidente da República, levaram para ser julgado nos Estados Unidos de uma forma totalmente ilegal, ou seja, Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos teve um comportamento de gangsters. Né? E o governo da Venezuela se mantém de pé. O povo venezuelano se mantém resistindo. Né? Isso daí é a derrota. Para a Venezuela vencer esse embate, não precisa vencer os Estados Unidos, basta sobreviver. Né? Porque o objetivo dos Estados Unidos é destruir a Venezuela e transformar a Venezuela e os demais povos de Nuestra América em colônias. É o que o momento está indicando, e aí eu quero ouvir de você também quais são as ações que nós temos de fazer para impedir, se é que é possível impedir isso, quer dizer, os Estados Unidos com todo o poder bélico, né? A gente vê, né, como eles... Nós temos características diferentes, né? Porque os Estados Unidos não conseguiram se imiscuir tanto no Oriente Médio, né? Tiveram dificuldades lá, porque lá a gente tem uma resposta ali da população que é muito forte. Antes de entrar nesse particular, eu não resisto aqui, eu quero mostrar algumas fotos do Garotos Podres aqui para a nossa comunidade, para o nosso condado. Olha só que bacana. Olha só o Mal aqui, ó, com a galera do Garotos Podres. Eu peguei uma foto aleatória aqui, se você quiser explicar. É recente essa, né, Mal? Deve ter uns 10 anos essa foto. 10 anos, recente, relativamente. Recente. Eu peguei essa aqui também, que é mais antiga. Tá aqui o Mal, também liderando. Essa aqui. Isso aqui olha só que trem. Esse trem é punk total, hein? Fantástico esse trem. Paranapiacaba. Paranapiacaba. Essa aqui também, uma foto mais antiga do Garotos Podres. E essa aqui, que é a minha preferida, que é a capa do disco. Esse é o segundo LP, não? É o segundo, é o Pior Que Antes, de 88. Pior que antes. Que falta que faz o Garotos Podres na cena principal cultural brasileira. Quem é você aqui desses bebês, ô Mal? Tô brincando. Eu acho que eu sou os 4. É os 4, né? Tá muito bonitinho isso aqui. Me diz esse episódio que aconteceu de você ter que explicar para o delegado, se não me engano, você me corrija, conta essa história pra gente, de que o Papai Noel não existe. Mal, conta pra gente o que aconteceu, querido. Não, eu primeiro vou contar rapidamente um pouco da história dessa música e a questão da censura. Então, essa música, Papai Noel Velho Batuta, é uma das músicas mais antigas dos Garotos Podres, né? E de 82 ainda, e saiu no nosso primeiro álbum, Mais Podres que Nunca, de 85. Né? Na época, para burlar a censura, nós adotamos o Papai Noel como Velho Batuta e não outra coisa como era originalmente. Né? Eu acho que foi interessante porque a música não perdeu o sentido e ficou engraçada. A música foi aprovada pela censura, porque na época havia o Departamento de Censura de Diversões Públicas da Polícia Federal, e quando você gravava um disco, as músicas tinham que ser aprovadas por esse departamento, e a música foi aprovada. Ok? Daí, eis que em 2025 nós fizemos um show em outro estado, eu não vou citar o município, que é para... vergonha alheia, né? Não quero que é o responsável pelo que aconteceu seja linchado moralmente, digamos assim,
Mas, quando retornamos, daí recebemos uma mensagem que estávamos sendo indiciados num inquérito, né? E com uma série de acusações, entre elas, em relação à música Papai Noel, Velho Batuta. Eu vou até ler, né, um trecho assim da acusação que o denunciante fez para justificar esse inquérito. Né? Papai Noel, Velho Batuta. Nessa música, apesar de Papai Noel ser uma figura lendária que representa uma cultura mundial cristã, e os mesmos na letra usam de palavras que incentivam a violência em pessoas a falarem de sequestro e morte. Ou seja, para o coitado que fez a denúncia, nós estávamos incentivando a violência. Né? Só que a coisa não parou por aí. Primeiro eu fui indiciado, interrogado, depois os demais membros da banda também o foram. Né? No interrogatório do guitarrista, que, puxa vida, quando a música foi gravada, ele devia ter 1 ano de idade, que é membro mais novo na banda, a delegada ela foi bem clara. Também foi tocada a música Papai Noel, Velho Batuta, e perguntado ao declarante se entende que aquela música há de forma subliminar ou não inserida a cultura de violência, ao tempo que a letra fala: vou matar Papai Noel. Ou seja, a delegada já começa a falar em linguagem subliminar, ou seja, ela desmascarou o nosso maligno plano, que é de, através de o Papai Noel subliminar, transformar as pessoas em serial killers. Eu tenho certeza que o Conde, por exemplo, quando ouviu essa música pela primeira vez, ele sentiu uma vontade incontrolável de comprar uma motosserra e sair por aí trucidando, esquartejando todos os cereais. Afinal, não é serial killer, é cereal killer. Então, é uma coisa assim meio sem pé nem cabeça. Né? Mas foi sério, né? Você teve que ir lá, né? Nós fomos ouvidos online. Depois teve uma carta precatória, tive que ir na delegacia e tal. Mas, assim, uma coisa muito, muito, muito desagradável. Né? Não, eu diria, desculpa te interromper, Mal, desagradável, com certeza, mas também cômica, né? Quer dizer, é como se eles tivessem caído numa peça que você aplicou, mas é delicado, né? De qualquer maneira. Digamos assim, nós fizemos até um clipe, né, cômico, né, humor, porque uma das formas de denunciar esse tipo de absurdo é através do humor. Né? Mas, assim, no inquérito fomos acusados de tudo que você pode imaginar. Nós só não fomos acusados de ter afundado o Titanic, de ter provocado a erupção do Vesúvio ou matado o Joana d'Arc. O resto fomos acusados de tudo. Fomos acusados de sermos autores de música que sequer existe. No inquérito falava de que éramos autores de uma música chamada A História do Herói Japonês, chamado K.U. K.U. não vou falar o som que dá, né? Porque senão o Trump vai bombardear o Brasil para me prender e mandar para Guantánamo. Né? Então, é coisa assim, muito, muito triste. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, agora já tirando o lado engraçado, cômico e tal, isso daí é o espírito do tempo em que nós vivemos. Verdade, tem a ver com a extrema-direita também, né? Eu acho, porque assim, a década de 80, e todos nós somos filhos da década de 80 de alguma forma, foi um período final da ditadura, início da nova república, da redemocratização do Brasil, e é um período em que o espírito contestador estava presente em todos os lugares. Hoje, nós estamos vivendo tempos muito sombrios, muito diferentes. Estamos, digamos assim, marchando a passos rápidos para o evangelistão.
Tá? Então, nós temos o crescimento de uma moral pseudo-evangélica, pseudo-neopentecostal, tá? Que impõe uma farsa moralista, tá? Que resulta nesse tipo de comportamento. Então, uma música que há 40 anos havia sido, inclusive, aprovada pelo Departamento de Censura da Polícia Federal, hoje é excepcionada. Então, isso daí para ver os tempos. E é muito engraçado. As mesmas pessoas que hoje, o mesmo perfil de pessoas que hoje clamam pelo moralismo e pela censura, era o mesmo perfil que nas tardes de domingo dos anos 80 assistiam crianças dançando na boquinha da garrafa na banheira do Gugu. Assistiu o programa da Xuxa. Se você vê o programa da Xuxa hoje, cai o queixo, né? De tanta adultização que tinha ali. Ou seja, se na década de 80 havia uma certa erotização, talvez, ao meu ver, até exagerada, né? Hoje nós temos um moralismo castrador e hipócrita muito presente. Né? Então, eu acho que... Moralismo à la Damares Alves, né? Exatamente. Eu acho que você citou uma personagem que é a senadora, olha que absurdo, né? Senadora da República, Damares Alves, que representa bem essa mentalidade que avança em nosso país, né? Que é uma mentalidade que não é apenas moralista, é castradora. E eu diria mais, Mal, é uma moralidade, uma falsa moralidade, que ela sim provoca violência. Inclusive essa explosão de feminicídio, também infanticídio no Brasil, que são números assim aterradores, né? Aumenta essa tendência, justamente por esse empuxo, né, moral subjetivo, que é essa falsa moralidade. Mal, eu fico pensando aqui, eu às vezes sugiro a alguns convidados marcantes, né, que está na hora de escrever um livro. Às vezes eu falo isso e às vezes eles não gostam. Mas assim, você viveu tanta coisa no olho do furacão, inclusive esse momento da redemocratização, eu também considero um dos momentos mais ricos de interpretação do país, né? De esperança, né? Saindo da ditadura e tudo mais. Todo o processo foi, inclusive, culturalmente muito rico, né? Hoje a gente não está, a gente deu uma regredida séria nesse particular. Você tem uma ideia de registrar isso? Quer dizer, a própria trajetória do grupo, junto com todos os acontecimentos políticos. Fica a dica, fica a sugestão para você aqui. Mas, enfim, passa pela sua cabeça. Você que virou um professor intelectual que discute... Eu vou ser bem sincero, eu acho que eu teria muita dificuldade para escrever uma obra dessa natureza. Porque eu acho que o pesquisador, de alguma certa forma, ele tem que ter algum distanciamento do objeto em que ele está escrevendo, o que ele está pesquisando, o que ele está trabalhando. Tá? E relatar a experiência de vida com uma certa isenção é algo praticamente impossível. Tanto é que é bem interessante que sempre me perguntaram por que, como historiador, eu nunca escrevi sobre música, né? Sobre punk rock ou qualquer coisa parecida. Eu nunca o fiz justamente por ser participante. Não é questão de ser próximo. Digamos assim, o pesquisador ele não pode estar muito distante do objeto, mas também não pode estar dentro dele. Né? Então, eu acho que essa é a grande dificuldade. Tanto é que eu fui, durante minha formação acadêmica, eu fui para a área do estudo da Revolução Cubana, passei um pouco pela Revolução Chinesa, tal, mas assim, que são
temas que eu tenho uma certa proximidade, mas temas da qual, obviamente, não sou participante. Eu quando me deparo com personalidades tão importantes quanto a sua historicamente, enfim, esteticamente, eu já penso penso em livro e penso em documentário. Talvez essa linguagem, quer dizer, uma série de entrevistas com você, para você não participar assim diretamente, né? Alguém faz as entrevistas e depois faz a biografia não autorizada do Mal, né, Mal? E do Garotos Podres. Na verdade, já existe um documentário. Você até entrevistou um dos diretores, que é o Delany Lima, que é As Faces do Mal. É verdade, As Faces do Mal. Que é um documentário do Delany Lima que é muito interessante. Sim. E eu gostei, porque uma das sugestões que eu dei quando ele propôs a feitura desse documentário foi justamente fazer um documentário biográfico, né? Mas que centrasse menos na pessoa e mais no contexto, no período, na história, né? Eu acho que o Delany ele foi bem sucedido. E tem um outro amigo que estudou comigo, né? Que ele sempre fica brincando, falando que vai fazer uma biografia não autorizada do Mal, que é o Lincoln Seco, que você entrevistou na sexta-feira. O Lincoln é amigo meu desde a época da graduação em História, né? A gente sempre tomou muitas garrafas de vinho, comendo pizza, eu discutindo sobre Revolução Cubana, que é na época do doutorado que eu estava estudando, ele falando sobre a Revolução dos Cravos em Portugal, que era o tema do doutorado dele. Então, historiador é uma tragédia, né? Quando senta na mesa da pizzaria para bater papo, só fica falando daquilo que está estudando. Que amizade bonita. Não sabe falar outra coisa assim, nem história, política e tal, né? Mas o Lincoln ele sempre brinca comigo de fazer uma biografia não autorizada do Mal. Espero que ele... eu não ativei a minha memória com relação. Eu até fui buscar, olha a capa da live que a gente fez, Punk de esquerda, As Faces do Mal e do Punk do ABC. Eu fiz esse programa em parceria com Prerrogativas 247, evidentemente, e até aqui estou vendo que o Carlos Matos estava junto, e os dois diretores cineastas. Me lembro, mas é que, enfim, a gente quer mais, né? O Mal, a gente quer a história. Hã? É tanto documentário. Mas eu gostei bastante do documentário. O documentário é ótimo, eu me lembro. Deve estar, se não me engano, ele está disponível no YouTube. Você tem essa informação? Depois eu vou colocar na comunidade aqui, porque inclusive o programa está acabando. Antes de acabar o programa, fala um pouco de Cuba para a gente, porque você é um estudioso da Revolução Cubana. Como é que está a ilha? Que informações você tem? A preocupação agora com o que aconteceu na Venezuela? Fala para a gente. Então, vamos lá. Cuba está passando por uma situação muito difícil, né? E essa situação difícil está relacionado ao brutal bloqueio que a ilha de Cuba sofre há décadas. Para a gente ter uma ideia, os Estados Unidos ameaçou algumas sanções econômicas contra o Brasil. Na época foi um Deus nos acuda, né? Sanções muito pequenas, pontuais, aumento de tarifas para alguns produtos, e aqui no Brasil foi um auê. Agora, imagina o que o povo cubano sofre diante de um bloqueio econômico, um embargo econômico total. Hoje, se um navio mercante tocar em qualquer porto cubano, está proibido de aportar em qualquer porto estadunidense por 6 meses.
Tá? Então, o bloqueio econômico contra Cuba é algo absolutamente medonho. E, apesar disso, o povo cubano resiste. E digo mais, na minha opinião, o povo cubano resiste. Um dos motivos é porque não há outra alternativa para o povo cubano. O que o Império estadunidense oferece como alternativa? Né? Nada além da escravidão. Né? O que fala mais alto hoje não é nem a questão do socialismo ou não socialismo. O que fala mais alto é a questão nacional, é a resistência do povo cubano. O povo cubano resiste diante da tentativa de transformar a população de Cuba em uma nova colônia, transformar o povo cubano em escravos. Tá? Então, o povo cubano resiste duramente, duramente. E nós temos que entender o seguinte: Cuba é uma ilha, é um país pequeno, é um país economicamente pobre, não é um país industrializado, é um país que sequer tem potencial hidrelétrico, não tem grandes rios em Cuba, toda geração de energia elétrica depende do petróleo. Tá? E o ataque, um dos objetivos do ataque à Venezuela é romper o fornecimento de petróleo da Venezuela para Cuba. Então, Cuba está numa situação difícil e a situação tende a ficar ainda mais desesperadora. E o que nós, brasileiros, devemos fazer para defender o povo venezuelano, defender o povo cubano, defender o povo latino-americano que resiste ao imperialismo? Nós devemos resistir também. Nós devemos defender o povo brasileiro. Defender o Brasil, defender o povo brasileiro é defender a América Latina do imperialismo. E veja bem, nós temos um problema mais sério do que os venezuelanos. Nós temos uma quinta coluna instalada em nosso território. A extrema-direita brasileira claramente passou a defender a invasão dos Estados Unidos do Brasil. Quer dizer, o pessoal não tem vergonha na cara. Esses são os patriotas, os que defendem a invasão do povo brasileiro, do povo, o massacre, o bombardeio do Brasil pelos Estados Unidos. Então, defender a soberania nacional, defender o país, defender o povo brasileiro é defender a humanidade contra o imperialismo. Então, Cuba passa por uma situação difícil, é um país pobre, é um país economicamente que não conseguiu se industrializar, mas que resiste há mais de 50 anos. Brasil precisa ajudar Cuba agora, mais do que nunca. Mais do que nunca, Cuba vai precisar de nós, brasileiros. E eu sei que o presidente Lula tem grande admiração e também deve estar observando isso nesse momento. Meu querido Mal, José Mal Júnior, aqui presente mais uma vez. Uma satisfação muito grande, eu sou super fã do seu trabalho. Fala, quer dar um recado? Manda um recado. Antes de ir embora, já que o Condão sempre usa um gorro, eu também tenho um gorro, ó. Que tão elegante quanto o Condão. Eu sei que é uma missão impossível ficar tão elegante quanto o Condão, mas a gente tenta. Está aqui com o meu gorro. Peraí, deixa eu dar um close aqui no Mal. Olha o Mal de gorro aqui, gente. Grande Mal. Eu vou fazer uma visita para você e a gente passa lá na casa do Lincoln e vamos tomar um vinho com pizza. É isso que vocês gostam de fazer? Vamos fazer isso aí. Vamos estar juntos. Olha, é uma honra muito grande receber o Mal aqui. Em breve você volta, hein, querido? Porque as coisas precisam, né, vamos fazer essa interação, vamos fazer essa mobilização. Tem os últimos comentários aqui, demais um Mal de gorro aqui. Eu não tenho gorro para ver você assim. Lynn Brown, Mal tá na música atualmente ou deixou? Imagina, o Mal tá com agenda de shows aí,
tá pelo Brasil. E eu quero conversar com você depois para a gente poder transmitir um show seu aqui nas redes. Paulo Paiva, deveria ter sido perguntado no processo. Os denunciantes têm procuração da suposta vítima, falando lá do Papai Noel. Gente, obrigado pela presença. Especialíssima esse Giro das 11 de hoje, fechando aqui com o Mal. Continuem com a gente, o Giro volta amanhã. Mal, até a próxima, meu querido. Feliz 26 mais uma vez para você. Então, muito obrigado. Precisou de mim, é só chamar. Até mais.